E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá de boa. Já que eu tô aproveitando esse mês, que tá sendo um mês recheado de dicas, eu resolvi trazer algumas dicas falando sobre estudo. Porque eu sei que agora a gente tá começando um novo ano letivo, muita gente vai começar o ensino médio, muita gente vai estudar pro vestibular, outros vão iniciar a graduação e outros vão iniciar outro semestre na faculdade. Então, como eu tô nesse rumo de estudos, por conta do Estudigram, eu resolvi separar esse vídeo com algumas dicas. A galera do Estudigram já tá ligada nessas dicas, mas eu acho que é sempre bom falar mais delas, porque aí muita gente pode usar e melhorar a produtividade dos seus estudos. Então, se você quer que esse 2020 seja um ano super produtivo para os seus estudos, que você consiga, tudo bom? Que você consiga tirar excelentes notas, então continue assistindo esse vídeo, que eu sei que você vai gostar bastante. Então já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para receber todas as dicas. Para manter uma organização, aliás, na verdade a palavra-chave para que os estudos sejam produtivos é a organização. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é cronograma de estudos. Gente, cronograma de estudos é aquele que você vai organizar os seus horários. Então, isso pra mim é a principal dica, porque é por meio dela que você vai conseguir desenvolver as outras dicas, desenvolver as outras coisas que vão ajudar na produtividade, no rendimento maior dos seus estudos. Então, um cronograma você vai marcar, colocar todos os seus horários. Desde o momento que você acorda ao momento que você dorme. Então, vamos supor, você acorda às 6 horas da manhã e vai dormir às 11. Ótimo, essa é a rotina que eu acho válida. E aí você vai encaixar todas as suas atividades nos seus horários. Então, se você vai estudar para o vestibular, então já esteja ciente que se você vai fazer um curso online, que eu recomendo demais, porque ele te ajuda a te dar uma maior facilidade para montar seus horários. Se você vai começar a faculdade, se você vai começar um novo semestre, já sabe quais são os seus horários para estudar. Se você está estudando só para o ensino médio, quais são os horários que você vai ter disponível para estudar. Então, você tem que descobrir isso. E saber qual horário que vai ser mais produtivo para você. Então, para quem tá no ensino médio, geralmente aqui na minha cidade, a galera faz de manhã. Então, teria a tarde e a noite para estudar. Então, você vai testar qual seria o melhor horário para você, o horário mais produtivo. No meu caso, quando eu tô estudando pro vestibular, a parte da manhã e a parte da tarde é o melhor horário que eu acho. Já pra graduação, eu senti que estudar à noite e no final de semana, porque é muito conteúdo, me deixou com maior rendimento. Só que não no final de semana todo, tipo, uma parte do sábado ali, se dedicado pra estudar pra isso. Então, eu recomendo que você separe qual é o melhor horário. Então, como você vai saber? Testando. Tudo você faz testando. Então, você aproveitar que vai começar as aulas agora, ver se você consegue estudar melhor de tarde ou à noite, que tem muita gente que às vezes consegue estudar à noite. Mas, tem que lembrar que, se você estudar à noite, geralmente a galera gosta de mexer muito nas redes sociais, mas tem que se afastar. Então, não, tipo, de se isolar do mundo, mas deixa seu celular distante pra você se concentrar no estudo. Momento de estudar é momento de estudar, momento de se divertir, momento de se divertir. Então, tem que ter esse equilíbrio. Aí, você vai separar quais são as matérias que você vai ver. Então, vamos supor, são as matérias da grade curricular do ensino médio e você vai ver. E na faculdade, são as matérias que você vai ver naquele semestre. E você vai tentar, de alguma forma, colocar pra repetir essas matérias, porque com a repetição a gente acaba aprendendo mais com aquela matéria. Na faculdade, eu senti que quando eu colocava se eu deixasse muita coisa acumulada, perto da prova eu ia me lascar. Eu tentei fazer isso em uma matéria, quase me lasquei. Mas eu consegui tirar uma nota boa, mas não foi como eu esperava. Se tivesse dedicado mais, teria tirado uma nota muito melhor. Entretanto, com a outra disciplina, eu tava quebrando o conteúdo. Então, toda semana, eu ia estudando um pouco. Quando eu chegava perto da prova, eu só estudava pelos meus resumos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí ficava muito mais produtivo o estudo e eu ganhava mais tempo, na verdade, do que ficar lá vendo a matéria todo dia desde o começo do semestre pra me atolar. E no vestibular a mesma coisa. Tem algumas matérias que você tem facilidade, algumas matérias que você tem dificuldade. Então, por exemplo, matemática, química e física é a tríade do amor para alguns e a tríade do terror para outros. Então, se você sabe que você tem dificuldade nessas matérias, é bom repetir, porque matemática no Enem tem 45 questões. E alguns vestibulares, as matérias de exatas levam mais peso. Então, é bom você ponderar o que é mais relevante para você. Você deve definir também os horários que você vai assistir aula, o horário que você vai fazer exercícios. Gente, exercício é uma coisa fundamental. E também os horários que você vai ter para tempo livre e o horário que você vai ter para fazer uma atividade física, ou por exemplo, uma natação, futsal, na academia, sabe? Tudo isso organizadinho. Vou tentar achar a volta mostrar para vocês um exemplo de grade horário para passar aqui neste lado ou deste lado, de acordo com a edição, no caso eu que faço. Então, vou até mostrando aqui pra vocês um exemplo. E aí é uma grade de horários pra você colocar na frente do lugar que você mais olha, vamos supor, tipo, na frente do seu computador, sua parede que você bate o olho perto da cama, na porta, não sei.
Se você for fazer curso online para estudar para o vestibular, eu recomendo que você mantenha um equilíbrio em estudar humanas e exatas no mesmo dia. Porque se você, por exemplo, colocar matemática e química, para quem gosta já é cansativo, porque é muita conta misturada. E para quem não gosta, é ser um maior terror. Então, às vezes você quer se livrar logo das matérias exatas, quer ficar logo só em humanas, mas acho que isso vai te dar você vai entrar numa zona de conforto tão grande que às vezes você não vai conseguir ser produtivo com seus estudos. Então, o que eu fazia? Por exemplo, eu amo biologia, então eu colocava biologia na segunda, biologia e história. Eu gosto, mas eu prefiro as matérias exatas. Aí, tipo, terça, que eu não gosto de português, eu colocava português e química, pra dar um equilíbrio nas matérias. A próxima dica está relacionada com a otimização, produtividade e planejamento. E técnica também. Porque aí vai fazer com que o seu estudo seja mais prazeroso e que tenha um rendimento muito maior. Tô olhando aqui só pra acompanhar o roteiro, tá, galera? Vocês têm que tirar da cabeça de vocês que não existe um método perfeito de estudos. Isso é a ilusão da indústria, a ilusão de muito coach que tá vendendo material por aí, falando que existe um método perfeito para você passar na universidade. Um método perfeito para você só tirar 10 na graduação. Isso é mentira. Porque o método perfeito, na verdade, é aquele que melhor se adapta para você. Então, tem gente que gosta de estudar o resumo, tem gente que gosta de estudar só marcando texto no coisa, tem gente que nem faz anotação, tem gente que gosta de gravar mais, ter uma memória fotográfica. Eu não me adaptei a essas técnicas e eu sei disso porque eu fiz o quê? Testei e eu vi que não deu certo. Então, eu gosto de estudar por resumos, eu gosto de, no caso da graduação, eu gostava de repetir aquela matéria, de falar aquela matéria, porque aí isso ia gravando mais na minha mente. E pro vestibular, eu gostava muito de praticar com exercícios, porque exercício é fundamental. Porque as aulas são importantes, os livros são importantes, você tem que desapegar disso. Claro que é fundamental para você aprender a matéria, a parte teórica, mas, gente, no vestibular, no dia da prova, você vai fazer questão. É só fazer questão que você vai fazer. Basta saber se você vai ter a habilidade suficiente para lembrar daquele conteúdo e ter a técnica de responder o que é mais relevante e o que não é. Então, como você descobre isso? É treinando ao longo do ano. É organizando o planejamento. Por exemplo, é pro Enem, então você tem de fevereiro a novembro, outubro, porque novembro é a prova. A outubro pra você estudar. É o vestibular da UNB, você tem de janeiro, final de janeiro, fevereiro também. Fevereiro a maio pra estudar. Faculdade, você tem pouco tempo pra estudar. Mas é o que dá, gente. A gente vai se adaptando com a nossa rotina. Então, uma das técnicas que eu utilizava pro vestibular, que me ajudava demais em relação ao cronograma, era o método dos quadrinhos. Aqui é o meu caderno que eu fazia ano passado. Um caderno simples, gente, desculpa, tipo, R$4, R$10, dependendo da quantidade de folhas. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui eram os conteúdos que eu estudava. Era tipo um cronograma, só que eu fazia isso por semana. Como eu estudava pelo Descomplica, então eles tinham as aulas que iam ter naquela semana. Então eu anotava aqui, ó, digestão comparada, animália, vermes e verminosos, são os conteúdos. Por exemplo, isso aqui era na segunda. Biologia, tudo isso eu vi na segunda, tudo isso eu vi na terça, tudo isso eu vi na quarta. E eu só pintava o quadradinho, nossa, calma. Eu só pintava o quadradinho quando eu já tinha assistido a aula, tinha feito exercício e feito resumo. Então era a forma que me dava garantia de que eu tinha feito aquela atividade. Mas isso não significa que eu tava, tipo, muito bem na matéria. Eu tinha um caderno assim como este, que era um caderno amarelo até, que eu não sei onde ele está. Era onde eu anotava os exercícios. Então lá, esse caderno era só pra eu saber quais eram os conteúdos que eu tava vendo na semana. O outro caderno era para ver quantos exercícios eu tinha feito por dia. A minha meta era tentar fazer no mínimo 100. Então, eu sei que parece um número muito grande, absurdo, mas vocês verem que vocês fazem o que você nem sente. O negócio é você fazer com qualidade, não com quantidade. Por exemplo, eu escolhi 10 questões de hidrostática, vamos supor, que é um conteúdo de física, que eu gosto, assim, mais ou menos. Um conteúdo de mecânica, né? Tipo, lei de Newton, tudo pra mim. Eu escolhia, era o que os Descomplica disponibilizava, geralmente eram 10 questões, ou 20, porque às vezes eram 2 aulas, por exemplo. Lei de Newton, aí vinha ali força de atrito, a segunda aula. Então, era 10 exercícios da primeira aula, 10 exercícios da segunda aula, e eu fazia aquelas questões. Então, a minha meta era tentar acertar no mínimo 8 ou 9 de cada exercício. E isso me ajudava a ter uma segurança para saber se eu precisava repetir o estudo daquela matéria ou não. Então, se eu tinha ido muito bem, eu demoraria mais para retomar aquele conteúdo, porque eu tentava fazer que a minha mente trabalhasse para lembrar as fórmulas, lembrar tudo mais. E isso se tornava mais produtivo. Na faculdade, gente, é um pouco mais difícil, dependendo do curso, é um pouco mais difícil de encontrar exercícios para resolver. Então, quando eu estava fazendo matéria de cálculo 1, o professor disponibilizava os exercícios, então, como eu aprendia bastante na aula dele, então, para cada coisa era diferente, cada disciplina foi diferente, para graduação e para o vestibular foi diferente. Porque na aula de matemática eu aprendia muito com o professor, então não existia necessidade de revisar enquanto eu chegava em casa.
Já com as outras matérias, como era muito conteúdo, aí eu sentia que eu precisava ir quebrando pra tentar. Então, às vezes, na aula, a professora, por exemplo, biologia celular, era uma matéria muito densa, que a professora passava muito conteúdo na sala. Tipo, eu tentava acompanhar. Às vezes ela falava muito rápido. Às vezes, quando eu tava tentando anotar o slide, meu filho, ela já tinha passado 35 slides. Aí eu falava, largava assim, eu falava, não vou fazer mais nada. Tava prestando atenção. E o que ela falava que era mais importante, tipo, mitocôndria, função da mitocôndria, respiração celular. Aí eu falava, opa, função da mitocôndria é respiração celular. Então eu anotava aqui no caderno, ficava uma merda. Mas aí depois eu ia arrumando os slides sozinha, estudar em casa. Porque eu sentia que quando eu estudava sozinha, pelos slides da professora, eu conseguia. A gente já tá falando nessa coisa aqui de quantidade de coisas pra fazer. Eu falei muita coisa. Eu quero que vocês tirem a partir de agora da cabeça de vocês que quantidade não é sinônimo de qualidade. Às vezes você pode fazer 100 questões naquele dia, mas se você acertou só 50, então não foi produtivo, você só acertou metade. Então, se você acertou 80%, pô, você mandou bem demais. Agora, se você acertou 30% das 100, então, fiz 100 questões, tô top. Mas você acertou a 100, claro, você não precisa acertar tudo, tá? Pode tirar isso da cabeça que você não precisa acertar tudo. Mas o seu objetivo é tentar acertar o máximo de questões possíveis, pra saber se você tá bem naquela matéria ou não. E se você não tiver, não tem nenhum problema, que você tem a oportunidade de revisar até ficar bom. Então, em relação às horas de estudos também. Muitas vezes, muita gente fica falando assim, estude 12 horas por dia para passar em medicina, para passar em engenharia, para passar na melhor universidade do país. E isso é besteira. Isso aí é o que a indústria está querendo fazer na cabeça da gente, falando que isso aí que é o certo. E não é. Gente, às vezes você senta 30 minutos para você estudar a matéria, dá uma lida bem lida, tipo, tu esquece o celular, se concentra ali. E, cara, seu estudo foi muito produtivo, enquanto uma pessoa ficou 12 horas sentada ali, desenvolveu dor nas costas e não aprendeu nada. Eu falo isso pra vocês por experiência própria, porque muitas vezes eu acreditava que se eu passasse mais horas estudando, significaria que eu estava arrasando, que eu estava abalando. Quando eu estava fazendo pré-vestibular, eu estudava parte da manhã, acordava às 7, e aí as aulas começavam às 8h30, então antes disso eu fazia algumas coisinhas aqui em casa, né? Separava, montava minha mesinha aqui pra começar a estudar, e ia terminar lá para 6 horas da tarde, que era o horário da última aula. Foi bem no começo, quando eu tava assistindo todas as aulas, tava no teito e na zaga ali, eu tava muito cansada. E eu ficava muito cansada, chegava na hora de fazer exercício, eu tava morta, só queria minha cama, só queria dormir. Porque consome demais as nossas energias. E isso pra faculdade também, um dia eu testei, tipo, não deu certo. E, gente, o que vai garantir que você consiga ter uma maior produtividade é os intervalos, gente. Tipo, as aulas eram de 8h30, por exemplo, a primeira aula de 8h30 às 9h15. E a próxima aula começava às 9h30, então a gente tinha 15 minutos de intervalo. Nesses 15 minutos eu levantava, ia comer, beber uma água, dar uma volta pela casa, ia checar as redes sociais. Então, tipo, pra dar um alívio pra mente. É igual eu tava fazendo pra faculdade. Como, no caso, a gente assistia a aula lá, aí eu estudava pelos materiais que o professor disponibilizava, pelos slides, às vezes pegava um livro, tentava, né? Porque às vezes os livros complicam mais a cabeça da gente e a gente não consegue entender, mas às vezes é o que tem. E aí eu, por exemplo, estudava 45 minutos, zaga ali, freneticamente, deixar o celular de lado. Tipo, o celular nunca foi muito um problema pra mim. Quando eu queria estudar, eu deixava o celular de lado e as pessoas que lutem, que falassem comigo só quando eu fosse mexer no celular. Então, eu ficava ali freneticamente estudando. Aí, 45 minutos, Aí, vamos supor, 2h45 até 3 horas, 15 minutos de intervalo. Aí eu ia mexer no celular, ia entrar no Instagram, entrar no WhatsApp, responder alguém que tinha mandado uma mensagem, ia beber uma água, respirar um pouco, e aí depois dos 15 minutos eu voltava novamente para o estudo. Então, eu poderia, por exemplo, começar de manhã e terminar à noite. Mas eu sabia que eu teria tido vários intervalos ao longo do dia, a pausa para comer, essas coisas assim que ajudariam no seu estudo. Não adianta dizer ficar 20 horas ali, paradão, porque além de prejudicar a sua saúde mental, prejudica a sua saúde física. Porque você vai desenvolver uma dor nas costas profunda e experiência própria. Eu tô falando isso porque eu não quero que vocês passem, que eu quero que seja tudo de bom pra vocês. A próxima dica que eu vou dar pra vocês é sobre resumos. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por resumos e foi assim que eu consegui conquistar o meu primeiro público no Instagram. Gente, tem uma coisa que eu acho que é muito produtiva, é resumo, mas usem com moderação. No âmbito do vestibular tem uma galera no Instagram que disponibiliza vários resumos. Então, aproveite disso, que tem muita gente que disponibiliza e às vezes você não precisa perder tanto tempo fazendo os resumos. Mas, se você gosta de fazer seus resumos, seus próprios resumos, então eu acho isso muito bacana. Eu tenho uma rinca de resumos, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu gostava de fazer, vai estar aqui nesse lado, no caso. Os meus resumos eu gostava de fazer em fichas.
Na faculdade eu preferia fazer em folha 4, porque era mais conteúdo e às vezes eu precisava de muito tempo para escrever. Escrever na mão, gente, até minha professora de português da graduação falou, que você vai estar aumentando melhor a sua produtividade. É claro que às vezes fazer um resumo no computador é muito mais rápido, mas quando você está fazendo na mão, tipo, você força a sua mente a olhar o tempo todo. Você olha pro conteúdo, olha, ter e zaga. Então você vai escrever. Aí você olha, já tá trabalhando. Olha mais uma vez e vai escrevendo. Então sua mente vai entendendo e já vai guardando aquela informação. Então se torna mais produtivo. Então eu recomendo que tanto para o vestibular como para a universidade, usem e abusem de resumos. Porque a resumo é a melhor forma de você conseguir concretizar sua matéria. Mas assim, você não precisa fazer aquele resumo assim, uau, perfeito, com efeitos especiais, com a melhor caneta. O que importa no resumo é saber se você entendeu o que você escreveu. Simples assim. Quando eu tava fazendo a matéria na faculdade, como era muito conteúdo, eu sempre gostei de fazer resumo. Quando chegava perto da prova, eu só estudava pelos meus resumos e repetindo aquele conteúdo. Daí eu não precisava voltar no primeiro slide que a professora passou pra estudar pra prova. Então isso se torna muito mais fácil e aí você guarda numa pasta mesmo, pra você ter aquele resumo sempre perto de você. Então resumos são essenciais para você conseguir aumentar sua produtividade. E por fim, a última dica, uma das mais importantes, são os exercícios. Exercícios são tudo. Na faculdade, como eu falei, é mais difícil você encontrar exercício e tudo mais, mas aí você pega uma prova antiga para se basear na prova, conversa com o seu professor para ver se ele pode passar um exercício. Tipo, eu conversava com os meus professores e falava assim, ó, tem como passar um estudo dirigido. Eles passam algumas questões que são parecidas com a prova pra gente treinar, pra gente saber como que vai ser a aplicação daquele conteúdo. Já na universidade, no estudo de vestibular, gente, o que não falta é questão na internet. Claro, tem uns sites que são meio avoados assim, mas o site do Brasil Escola, tem um projeto de medicina que tem uma lista enorme de exercícios. No site do Descomplica mesmo, tem uma plataforma que é só os exercícios de vestibular que você consegue resolver. Então, os exercícios são a aplicação do seu estudo. É através deles que você consegue saber se você, no dia do vestibular, você vai conseguir resolver as questões, porque nada mais, nada menos do que questões. E fazer simulado, gente, simulado, já falei aqui no vestibular da NBA, falei aqui, vou falar quantas vezes for preciso, fazer simulados para você treinar a sua estratégia, é através dele que você consegue se ambientalizar com a prova, saber o que você precisa de estratégia, quando estiver mais próximo do Enem, próximo do vestibular da UNB, inclusive, eu vou falar um pouco para vocês sobre estratégia de prova em específico, para vocês saberem como se portar no dia da prova, porque isso faz toda a diferença, que o nervosismo bate sempre, o nervosismo bate ao longo do processo de estudo. Então, se você se dedicar, se você ter uma organização, vai dar tudo certo. E não se esqueça de cuidar de vocês, sabe? Tipo, os estudos estão ali, mas não deixa a sua vida ser em função somente deles. Busca uma atividade que te dá prazer. Ah, você gosta de cantar, você gosta de tocar, você gosta de dançar, você gosta de ir pra academia, fazer uma atividade física, ou sair com os amigos. Então, sempre disponibiliza um espacinho pros imprevistos no final de semana, que às vezes, por exemplo, você planejou 30 coisas pra fazer na semana e às vezes não deu tempo de fazer tudo. Aí você joga no final de semana. Mas tire o horário livre também. No dia, na semana, não se deixe levar por essa ilusão de que estudar pra caramba, 20 horas vai te dar um bom resultado. Mas sim quando ele é produtivo, quando você faz ele com qualidade. Então, essas foram as minhas dicas. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas são dicas valiosíssimas que vão ajudar demais na produtividade do estudo de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificações para saber todas as novidades do canal. E me seguir lá no Instagram, no Instagram também, que aí eu vou postar muitas coisas pra vocês. Então é isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!